Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Eu plantei algumas letícias na terra vermelha e no isopor. Vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar algumas plantas que eu já tenho adicionado terra aqui. Antes que venha aquele período de chuva, né? De outubro até dezembro. Eu tô com pouco tempo, limitações e nem tem lugar para colocá-las. Preciso retirar minhas plantas daqui do quintal o quanto antes, conforme eu já disse para vocês em vídeos anteriores. Mas eu tenho plantas aqui, como essa, que é maravilhosa. Olha, ela tá com esse nome aqui, Takasago. Então, é uma planta nova no meu cultivo e tá ficando cada dia mais bonita. Ela já tomou conta desse potezinho aqui e tá precisando não só levantar a planta, ver se precisa de um corte, né, no troncozinho e também se precisa de terra, igual esse aqui, ó. Essa planta aqui, ela tá praticamente num torrão duro de terra que o substrato foi consumido e ela está aqui sobrevivente, mas como é gibiflora, as gibifloras elas são mais resistentes. Então aqui eu tenho algumas plantas que eu já adicionei terra, mas essas que eu estou mostrando, como por exemplo essa daqui também, que nem plaquinha tem, é uma planta lindíssima, tá num colorido perfeito aqui. Olha só as duas, ó. Então, essas plantas precisam de cuidados. Essa daqui, por exemplo, essa é maravilhosa, ó. Essa é a Diamond State. Ela tá muito vermelha, gente, muito vermelha. E agora que passou o inverno, né? Já passou a maior parte do período de dormência e elas estão entrando nesse período que abre o tempo, que começa a esquentar. Elas já começam a aflorar a brotação. Então eu quis mostrar para vocês, igual essas línguas aqui, como tem desenvolvido as plantas, apesar de estar precisando de adição de terra, né, de substrato, como essas aqui. Eu tenho já feito isso com algumas das plantas. Algumas, como por exemplo, essas aqui, elas são Mauna Loa, aquela Mauna Loa verdadeira, né? Que a gente costuma dizer verdadeira para aquela Mauna Loa que dá carúnculas, que dá aquelas proeminências, carúnculas, né? Verrugas. Então, essas três aqui são Mauna Loa, que dá carúnculas, e já adicionei terra vermelha. Não é substrato misturado, é apenas terra vermelha que tem. A gente nota que na terra vermelha, porque está misturando algum material orgânico das árvores, né? Folhagem, tudo, então elas já têm humus. Você pode notar pela granulação aqui, ó, que já tem humus de minhoca misturado. Então, não é só a terra vermelha. Aqui também eu adicionei, eu fiz um corte. Olha, já está bem cicatrizado. Hoje teve um chuvisco aqui de manhã, gente, e tá frio hoje, viu? Apesar de o tempo tá virando, né, para primavera, conforme eu mencionei ainda há pouco, mas nós percebemos que o tempo hoje esfriou muito, muito. E aqui as plantinhas até receberam, né, água. Quer ver? Deixa eu ver se essa juntou aqui. Ó, pingou, ó, pingou. Então, as plantas que eu já fiz um corte, que eu já adicionei terra, elas já estão aqui, como se diz, esperando esse novo período, esse novo tempo que está entrando, essa nova estação. Que é uma estação que quando a gente sai do inverno, vocês podem perceber, elas desabrocham a crescer, a multiplicar. E em seguida vem aquele período chuvoso. Então,
necessário, é importante isso, ó, adicionar substrato, fazer podas, para poder elas ter um substrato novo, ter mais nutrientes, né? Para receber essa época que induz as plantas a manifestarem, a desenvolverem. Essa daqui é a Copa Rui. Esse nome é lindo. Não sei o que significa esse nome, mas eu sou apaixonada por esse nome, bem como apaixonada pela dona desse nome, que é uma gibiflora verruguenta, né? É uma gibiflora cheia de carúnculas, que é perfeita, maravilhosa. Eu havia feito a poda e deixado ali no canto do muro, onde pega sol o dia todo. Mas aí eu coloquei aqui para pegar sol só de manhã, para que ela venha enraizar e ter êxito no desenvolvimento agora nessa época do ano. Aqui é a Saara, olha. Como a chuva foi pouca e tinha poeira, né? Porque o quintal aqui é de terra, olha aí, ó. As plantas receberam um pouco de água. Olha como que tá uma água marrom, amarela, ó. Então, é importante, né, tirar. Ainda bem que eu vim aqui fora fazer esse vídeo para vocês, porque é bom tirar essa água para que elas não fiquem manchadas, visto que é uma planta que tem um azulado esbranquiçado na pétala e um rosado nas bordinhas. É uma suculenta, né, uma gibiflora maravilhosa, olha. Inclusive, eu já tô tendo mudas, eu tô tendo mudinhas dela aqui. Às vezes eu tiro as mudas, gente, acredite. Às vezes eu tiro a mudinha que tá saindo assim por baixo, porque ela não é uma planta que fica abertona, não. Ela é uma planta que cresce e fica assim, ó, muito garradinha aí na boca do vaso. Aí as mudinhas vão saindo aqui por baixo e eu às vezes retiro e coloco aqui. Nessa tabinha, né? Nesse pallet. Quando penso que não, os pássaros já vieram e já levaram embora. Olha aí, eu faço isso, ó, até plantar. E notem que aqui não tem nenhuma mudinha que eu retirei eu tirei duas, agora ontem. E não tem mais nenhuma que eu retirei dessa Saara, porque os pássaros provavelmente levaram. Eu vou tomar esse cuidado porque eu tenho percebido isso de pouco tempo. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, né? Que é a adição de terra. Essa daqui eu não fiz, essa minha gila. Ela está muito estragadinha, olha. Olha como que tá. Sem proína, a proína está indo. Eu acredito que seja ação de pássaros que vem muito aqui. Enfim, olha aqui, ó. Aqui eu tinha plantado uma filhote dessa, da Saara. Olha aí. Olha como que tava com o caulezinho longo. Exatamente por isso. Por sair assim, ó. E aí ele alonga até sair na borda em busca de brilho, né? De claridade. Mas enfim, antes de mostrar ali que eu tive que mudar umas letícias, eu tô dizendo para vocês o que eu tenho feito aqui, ó, adicionado terra. Tem muitas ainda, ó, que precisa desse conserto, né? Desse ajeito tão importante, desse cuidado, vamos usar esse é o nome, desse cuidado tão importante agora, nessa época do ano. Porque nós estamos saindo do inverno, na verdade já devia ter feito, né? Mas por causa das limitações, né? Motivos de força maior, não foi possível, mas ainda é o tempo de estar tomando esse cuidado para evitar perdas de suculentas. Falando do tempo, como que desenvolve, a título de exemplo, veja aqui essa outra verruguenta. Ela é uma planta que fica com o caule alongado, é característica, né? Essa daqui tá com esse nome, ó, Ocean Blue. Eu sei que a Ocean Blue, ela dá verrugas e ela também fica com o caule alongado, igual aquela verruguenta mais tradicional comum.
E é isso que está acontecendo. A Ocean Blue, ela está desenvolvendo, eu mostrando aqui para vocês entenderem como que, quando sai desse período de chuva, ou melhor dizendo, de frio, né, do inverno, e entra nesse período em que o tempo abre mais, que é agora na primavera, entrando, né, o período da primavera, como que elas se desenvolvem, desabrocham de fato. E sobre as letícias, eu transplantei algumas letícias que estavam nesse vasinho de barro para esse frascozinho de isopor. Tem água aqui porque eu acabei de fazer isso. Fiz na terra. Isso aqui só tem terra do quintal, terra vermelha, arenosa e com alguns indícios de que tem minhoca, né, na terra. Então, ela tá um pouco granulada, parecendo que tá tendo minhoca, humus. Aí, por que que eu mudei para aqui? Bom, porque eu não tenho tido êxito no cultivo das letícias no sentido de proliferação, desenvolvimento. Eu não tenho tido êxito. Eu noto que no vaso de barro, elas estão ficando sempre minguadas, sempre mais pequenas, reduzidas. E qualquer sinalzinho de brotação ou de desenvolvimento, um dia que fica sem molhar, elas já minguam novamente e acabam morrendo as brotações. Portanto, ao observar que aqui, ó, no vasinho de plástico, elas têm desenvolvido mais do que no vaso de barro, o que eu fiz? Eu retirei aqui, que estava nessa beirada, algumas letícias e coloquei no isopor. Olha só, assim que molha, e olha que eu molho todos os dias esses vasos de barro. Assim que molha, elas ficam assim, ó, verdinhas, parecem que estão hidratadas, grandes, mas elas reduzem de um dia para o outro se continuar. Essa, gente, é a minha experiência aqui no meu quintal, no meu cultivo com o que eu ofereço para elas, tanto de cultivo quanto de substrato. Não quer dizer que é assim com todos, né? Ou em todos os climas. Não. Meu clima é seco e sendo um clima seco, naturalmente o substrato seca mais rápido. E por ser vasilha, né, de barro, por ser vaso de barro e um barro sem fazer aquele processo de impermeabilização, elas acabam, o barro, né, a terra vermelha acaba secando com mais facilidade. E se um dia a gente fica sem molhar o substrato, o barro acaba sugando a hidratação das suculentas. Então, isso é fato. Quem tem um clima igual ao meu deve ter já percebido isso. Então, eu retirei e coloquei num recipiente de isopor e coloquei bastante água. Olha como que o babalu está lindo, ó. Maravilhoso, né? Lindo. Essa plantinha, ó, eu estava num período de... Um período não, eu estava num domingo, num trabalho de voluntário que eu faço, um trabalho bíblico voluntário, e uma moradora me deu essa plantinha. Maravilhosa, eu nunca tinha visto essa suculenta. Eu acredito que seja uma crassula, né? E aqui do lado tem o sedum crocodile, tirei mudinhas de uns galinhos que tinha ali. E assim vai. Olha que lindo que tá também. Esse pendens, ele é eu esqueci. Ele é o pendente, né? E fica maravilhoso. E aí vai, olha, já adicionei terra aqui. Aqui eu tenho a Lovely a reversa e a Lovely Rose tradicional, normal, né? Então, eu tenho elas assim e tenho ela reversa. Linda. Tá recuperando essa planta, melaco. Ela deu muita cochonilha. Eu borrifei um pouco de
água com detergente e com bicarbonato. Entendeu? Foi uma experiência que eu fiz. Como o bicarbonato é bom para muita coisa, eu falei, vou passar. E deu certo, tá dando, né? Mas eu não estou dando o conselho de você usar. Estou dizendo que eu usei e tá dando certo. Olha, tinha muita cochonilha, inclusive de carapaça. Aqui mesmo ainda tem uma folhinha, já vou retirar, ó. Tinha muita cochonilha de carapaça. E nessas... E sempre estava aparecendo aquela cochonilha algodão. Então, deu certo. Eu fiz esse tratamento com bicarbonato de sódio, borrifei e detergente, deu certo. Tá melhorando. Eu espero que continue melhorando e logo eu faço novamente e falo com vocês se continua dando certo. Olha como que esse vaso está lindo, né? Essa planta aqui, ela chegou a reduzir a 3 folhinhas no centro, acredite. Ela chama Iarim, ela dá carúncula, né? Quando ela tá grande, ela chama Iarium. Veio lá da minha amiga Betina Plantas. Minha gratidão, minha querida. Essa daqui também, ó, Pérez de la Paz. Ô, plantinha linda, linda, linda. Olha só como que estão bonitos esses vasinhos aqui, cheio de suculentas. Nesse período que está voltando, né, o sol já está com mais frequência, já está um período assim de força mesmo, que a gente percebe. Assim como o sol dá força para nós, o sol também dá uma força tremenda para as nossas plantinhas. Olha, aqui tem passarinho comendo o miolo da planta. Acredite, os pássaros aqui é igual na zona rural, porque eu moro numa cidade pequena, né, no interior, perto de zona rural. Mas aqui eu nunca vi ter tanto pássaro. Nesse horário, olha, deve ser o quê? Umas 2h30 da tarde. E tem passarinho cantando para todos os lados. Aqui no meu quintal também tem muitas árvores. Então, renovando aqui, só para vocês verem, né, como que estão ficando lindas. Apesar de que não deu raiz ainda, é uma poda nova que eu fiz. Olha os troncos aí, olha. Então, eu tô assim apaixonada. Tô gostando bastante de como que as suculentas estão reagindo aqui no meu cultivo, aqui no meu jardim. E agradeço a Deus por isso, muito. Então é isso, olha só. Então hoje eu quis mostrar para vocês, eu vou até observar, ó gente. Eu vou até observar aqui como que tá esse tronquinho, qualquer coisa eu corto mais um pedacinho e deixo no seco. Então é isso, olha. Hoje eu quis mostrar para vocês que eu tive que plantar as minhas letícias que estavam no vaso de barro. A maioria, não tirei todas, vocês viram, né? Para nível de experiência também. Mas eu vou observar se aqui desenvolve mais. Plantei só na terra vermelha. E aqui tem umas mudinhas que foi feito das letícias apenas das folhinhas. Olha aí que legal. E minhas plantinhas estão assim, sempre desenvolvendo. Ó, o nus baumeriano. Tem algumas orquídeas aqui se recuperando. E assim vai. Minha gratidão por você que ficou até aqui assistindo meu vídeo. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar um like se desejarem. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, cactos e suculentas. Tchau!